Olha, gente, o Bolsonaro falou na ONU, foram 20 minutos de baboseira. Eu vou falar aqui algumas ponderações sobre o discurso dele, porque é um discurso importante, abriu a Assembleia Geral da ONU, o Brasil sempre abre o discurso, tem o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, e o Bolsonaro abriu a Assembleia Geral e o discurso dele já está repercutindo no mundo inteiro. Uma coisa é que quando o Bolsonaro começou a discutir a Bolsa de Valores do Brasil, o Ibovespa, caiu 1.000 pontos, quase 1.000 pontos em cerca de 10, 15 minutos, quase 1% de queda na Bolsa de Valores, e o dólar subiu também durante o discurso dele. Por quê? O mercado financeiro não gostou muito do discurso do Bolsonaro. Ele começou falando que o Brasil é um país livre de ideologia. Livre de ideologia. O Brasil de Bolsonaro, que só faz tudo por ideologia. Não tem nada que o Bolsonaro faça que não seja por ideologia de extrema-direita. Ele começou criticando a Venezuela, criticando Cuba, aí ele mentiu sobre os mais médicos, falou que o Brasil, o governo do PT, levou o Brasil à beira do socialismo, um socialismo em que os bancos lucravam bilhões e tinham um recorde de lucro sempre, em que a Bolsa de Valores subiu de 6.000 pontos para 60.000 pontos. Socialismo é o socialismo dos burros, do gado do Bolsonaro. Eles acham que isso é comunismo, socialismo. Enfim, aí ele disse que o PT importou 10.000 cubanos que não se sabia se eram médicos ou não. E que, quando ele foi eleito, esses cubanos fugiram. Ele mentiu, porque a gente sabe que ele expulsou os cubanos. Ele disse que ia expulsar os cubanos que não fizessem um revalida. Era impossível que 10.000 cubanos fizessem um revalida, porque nem os brasileiros que fazem curso no exterior passam no revalida, porque revalida é uma prova dificílima de se fazer, é uma prova que não existe em lugar nenhum do mundo, só no Brasil existe uma prova desse tipo. Na Europa, se tem um médico que se forma em um país e quer trabalhar em outro, ele simplesmente pega o diploma dele e vai trabalhar em outro país. No Brasil não, existe o revalida. E aí o Bolsonaro disse que os cubanos fugiram e que assim ele deixou de pagar 300 milhões de dólares por ano para Cuba. Ele esqueceu de falar que ele deixou 300 cidades sem médico nenhum, sem nenhum médico, e que ele não repôs esses 10.000 médicos que foram embora. Ele disse que ia repor, não repôs nem 20% deles, vários já desistiram, e que tem mais de 200 cidades, 216 cidades, que ainda estão até hoje sem nenhum médico, e que a mortalidade infantil por conta de medicina, de falta de médicos, que tinha sido erradicada em quase todo o Brasil, voltou em vários estados. Então há mortes de crianças nas costas do Bolsonaro, porque essa ação dele de tirar os cubanos, os médicos cubanos, fez com que crianças voltassem a morrer, mortalidade infantil volta a assombrar o Brasil graças ao Bolsonaro. Isso ele não falou no discurso. O Bolsonaro também falou que a Venezuela é uma ditadura, que Cuba é uma ditadura, que ele é contra as ditaduras, mas no fim do discurso ele diz que vai para a Arábia Saudita visitar o ditador da Arábia Saudita. É engraçado que na Arábia Saudita não se pode ser cristão. Então, se o Bolsonaro for lá com o gado dele, o gado evangélico dele, parte do gado dele é evangélico, eles seriam todos presos ou mortos na Arábia Saudita, porque não se pode ser cristão lá. Se aquela deputada Carla Zambelli, que gosta de puxar o saco do Bolsonaro, se ela for para a Arábia Saudita, ela é obrigada a vestir véu, ela não pode mostrar a cara de fascista dela na rua, porque é uma ditadura e mulher é obrigada a usar véu, porque se não usar, vai presa, a gente sabe o que acontece lá na Arábia Saudita. Enfim, e ele exaltou também o Trump. O Bolsonaro citou o Trump 2 vezes no discurso dele. E o Trump, ontem o Trump foi no hotel do Bolsonaro, só que ele não foi falar com o Bolsonaro. Ele ficou 2 horas no hotel, o Bolsonaro estava lá, o Bolsonaro estava livre, com a agenda livre, e o Donald Trump não foi encontrar o Bolsonaro. Eles estavam no mesmo lugar e não se falaram, não se encontraram. Aí o Bolsonaro foi comer pizza sozinho com a Michele Bolsonaro, aquela que recebeu o cheque do Queiroz. E o Bolsonaro exaltou o Trump 2 vezes no discurso dele. Foi engraçado que o Trump discursou logo depois do Bolsonaro e o Trump não falou, nem citou o Bolsonaro, porque o Trump tem outras prioridades do que ficar falando com o cachorrinho de estimação dele, que é o Bolsonaro. Então, o Trump não citou o Bolsonaro, é o Bolsonaro que lambe o Trump, e o Trump aceita as lambidas do cachorrinho dele, mas não dá muita moral para o Bolsonaro. É assim, Bolsonaro, você me entrega o que eu preciso e fica na sua.
só não me enche o saco. E o Trump, que o Bolsonaro gosta tanto, é engraçado que o ditador mais reconhecido no mundo inteiro, que é o da Coreia do Norte, que é comunista, e se diz comunista, é amigo do Trump, do ídolo do Bolsonaro. Então o Bolsonaro que fala tanto que o Brasil estava à beira do socialismo, critica as ditaduras comunistas, o cara que ele exaltou no discurso 2 vezes, que não deu bola para ele ontem, não deu bola para ele hoje, é amigo, e se diz amigo de um ditador comunista, que é o da Coreia do Norte. Não faz sentido nada do que o Bolsonaro fala, não faz sentido nada. O Bolsonaro também aproveitou para falar do Sérgio Moro, disse que o Sérgio Moro é o símbolo do Brasil. É isso, a Vaza Jato mostrou, realmente ele é o símbolo do Brasil. Gente dissimulada, gente fascista, gente mentirosa. Esse é o símbolo do Brasil que votou em Bolsonaro. É o gado bolsonarista. Mentirosos, fascista, gente que perseguiu o ex-presidente Lula simplesmente por ideologia e para fins próprios. O Moro realmente é o símbolo do Brasil do Bolsonaro. Não podia ter falado melhor. E ele exaltou o Moro porque ele sabe que o Moro é mais popular que ele. O Moro tem 50% de popularidade, o Bolsonaro tem 29% e caindo. Tinha 29% na última pesquisa. Se fizesse hoje uma pesquisa, já deve ter menos, bem menos. Se fizer daqui 2 meses, vai ter bem menos. E a do Moro está estável em 50% por enquanto. Quando começar a CPI da Vaza Jato, deve cair. Quando a CPMI das fake news convocá-lo, vai cair sim, porque ele vai começar a ser exposto. A gente não tem que começar a expor o Sérgio Moro mais e mais. Ele usou o Moro porque o Moro é popular entre ele e entre o gado para tentar fazer uma certa conciliação com o Moro. Só que o Moro, na semana passada, já mandou com o amigo dele, o Barroso da STF, são amigos íntimos, e tinham encontros secretos na casa do Barroso. O Barroso mandou a Polícia Federal no Senado, no gabinete do líder do governo Bolsonaro na semana passada. Todo mundo sabia que isso era vingança do Sérgio Moro. Todo mundo, todos os parlamentares falaram disso. E o Bolsonaro continua meio que alisando o Moro, porque ele sabe que o Moro é mais popular que ele. Se fosse o contrário, se o Bolsonaro tivesse 50% de popularidade nas pesquisas e o Moro tivesse 29%, o Moro já estaria demitido. O Moro estaria demitido muito tempo atrás. Mas, como não é, então o Bolsonaro exaltou, teve que puxar um pouquinho o saco do Moro lá na ONU. Bolsonaro também exaltou o acordo da Mercosul com a União Europeia, aquele acordo ridículo que ele assinou com os países europeus e que a Áustria já vetou, e com um veto o acordo já está indo para o espaço, e que a França também já está dizendo que vai vetar, porque o ponto principal do acordo era o Brasil preservar as florestas, preservar a Amazônia. E o Brasil fez exatamente o oposto disso. E o Bolsonaro foi lá, todo mundo esperava, o mundo inteiro esperava o discurso dele, o que ele ia falar sobre a Amazônia. O que ele falou? Nada. Ele disse que não está tendo queimadas, que não está tendo desmatamento e que isso é tudo fake news. E aí ele alfinetou o Macron, falou, e todo mundo sabe que a mensagem dele foi para o Macron, falou que eles querem acabar com a soberania do Brasil, atacou o índio Raoni. Quem não sabe, o índio Raoni, ele é um líder indígena, há décadas ele luta pela preservação da Amazônia, ele foi recebido pelo Papa, pelo Macron, pela Merkel, Macron, presidente da França, Merkel, a chanceler da Alemanha. Ele foi recebido por líderes de vários países do mundo e ele é indicado ao Prêmio Nobel da Paz do ano que vem, de 2020. E o Bolsonaro levou uma índia de estimação. O Bolsonaro é assim, para ele provar que não é racista, alguma coisa assim, ele tem um negro de estimação, que é o Hélio Negão, e que vai sempre com ele para alguma coisa. Quando o Hélio Negão não foi, que foi dessa vez, a única viagem que ele não foi é essa, ele levou a índia de estimação dele para ir lá falar que ele não está devastando a Amazônia. E ela está indo lá e fazendo bem o papel dela. Quer dizer, olha, não há desmatamento nenhum, eu sou a verdadeira líder da Amazônia, eu represento todo mundo aqui. Tem babaca que acredita, mas são poucos babacas. É mais o gado bolsonarista e meia dúzia de babaca lá na ONU que puxam o saco da extrema-direita. Tem fascistinha em outros países que puxam o saco e fingem que acreditam. Ou alguns até acreditam de verdade. Mas o resto do mundo não se preocupa, eles não acreditam nessas baboseiras do Bolsonaro, não acreditam. Aqui na Espanha mesmo, acabou o discurso dele, na hora que acabou, todos os sites já estavam falando, não era a matéria principal, porque a Espanha está em convulsão, porque vai ter novas eleições e tudo, mas era a segunda, terceira matéria, era sempre, o Bolsonaro anuncia seus planos de extrema direita e que vai continuar destruindo a Amazônia. Todos dizendo,
a interpretação da mídia europeia é: Bolsonaro vai continuar destruindo a Amazônia. Essa é a interpretação. O mercado financeiro odiou o discurso, por isso que a Ibovespa caiu e o dólar subiu. Para quem não entende muito de economia, quando a Ibovespa cai e o dólar sobe, geralmente é por conta disso. O real desvaloriza e o dólar valoriza perante ao real. Por quê? Porque os investidores estrangeiros estão vendendo suas ações, por isso a Ibovespa cai. Eles pegam esse dinheiro que eles têm com a venda das ações, que são reais, eles vendem esses reais e compram dólar, porque eles estão tirando dinheiro do Brasil. É isso que acontece. Quando alguém fala, a bolsa caiu, o dólar subiu, são os estrangeiros tirando dinheiro do Brasil. Então, durante o discurso dele, o mercado financeiro começou a tirar dinheiro do Brasil. Por isso o dólar subiu, por isso a bolsa caiu. É isso, é simples. Eles usam isso muitas vezes para manipular a economia, mas muitas vezes eles fazem isso, como hoje e como geralmente aqui no governo Bolsonaro. O que eles fazem é uma reação ao que está acontecendo. Ó, esse cara vai continuar destruindo a Amazônia, isso é péssimo para os negócios, é péssimo. Quem quer investir num país que está destruindo tudo? As empresas, o marketing das empresas, não pensa que as empresas são boazinhas, não são. O marketing das empresas é dizer que estão preservando o meio ambiente, que estão investindo milhões e milhões em preservação para venderem mais, para fazerem mais negócios, para lucrar mais. É só isso. Ela só preserva o meio ambiente quando dá lucro. E não dá lucro investir num país que tem a fama mundial de estar destruindo o meio ambiente. Então as empresas começam a tirar mais dinheiro do Brasil. Quando o Bolsonaro faz um discurso ridículo desse, ele só mostra que ele não entende nada de nada e o mercado financeiro começa a tirar dinheiro porque é ruim para os negócios. Simplesmente por isso. Nunca pense que as empresas do mercado financeiro são boazinhas. Se fossem, não cometeriam tantos crimes, né? De jeito nenhum. E o Bolsonaro falou por 20 minutos, foi difícil. Foi muito, mas muito difícil escutar o Bolsonaro por 20 minutos. Nenhuma palavra sobre a menina Ágata que morreu com um tiro de fuzil nas costas. Não, nada. Aliás, joga no Google, Bolsonaro lamenta a morte. Eu falei isso faz uns dias. A única morte que ele lamentou foi a do MC Reaça, que é aquele bandido que espancou a amante grávida, queria matar a amante grávida e depois se matou. Aí o Bolsonaro lamentou a morte dela. O cara que foi morto, o rapaz que foi morto com 82 tiros do exército, ele não lamentou. O outro que tentou ajudar e também foi morto, ele não lamentou. A menina Ágata não lamentou. Nenhuma das outras crianças mortas. O Bolsonaro, para ele, isso não importa. O que escandaliza o Bolsonaro, o que escandaliza o gado bolsonarista é um gibi que tem dois homens se beijando. Eles pensam, como é que eu vou explicar dois homens se beijando para uma criança? É só falar, eles gostam do outro, estão se beijando, enfim. Mas não, para eles é muito difícil, não entra na cabeça deles. O que não escandaliza eles é explicar para os filhos dele que, olha, uma menininha de 8 anos de idade morreu com um tiro de fuzil pelas costas. Para eles isso é completamente normal. Não vale notinha de repúdio, não escandaliza, é isso. Ele foi lá, falou na ONU, não falou nada disso. Ele podia aproveitar, falar na frente do mundo inteiro, ó, gente, a gente está lutando, está fazendo alguma coisa, mas não fez nada disso. Ele fez um discurso completamente de divisão. Não foi um discurso para unir, não foi um discurso para evoluir, foi um discurso para dividir, para mostrar somos nós aqui, que é o Bolsonaro e o gado dele, que é cada vez menor o gado dele, nós aqui cada vez mais radicais e eles lá. E quem é do outro lado é comunista. É isso. Então, Bolsonaro e o gado são os não comunistas e quem não está com eles é comunista, é tudo isso. E esse é o discurso do Bolsonaro e isso mostra que daqui para frente o que ele vai fazer é radicalizar mais e mais e mais e mais, porque quanto menor o gado dele, mais poder ele precisa, mais poder de força ele precisa para governar. Porque imagina que a popularidade dele era 29% um tempo atrás. Imagina que cai para 25%, 20%, 15%. O que ele vai fazer? Ou ele sofre impeachment ou ele parte para uma semi-ditadura, que é o que ele já está fazendo faz muito tempo. Gente, é isso. Esse é o discurso do Bolsonaro. Foi mal aceito pelo mercado financeiro, foi mal aceito pela mídia internacional. Vários líderes de outros países estavam no celular, estavam com cara feia, não estavam nem aí para o discurso dele, porque depois de 5 minutos de baboseira fica realmente muito, mas muito cansativo. Teve jornalista estrangeiro comentando no Twitter, olha, era melhor que ele falasse só 6 minutos, como ele falou no último discurso, que foi lá na Suíça, porque 20 é difícil aturar, muito difícil.
Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Se quer fazer oposição ao Bolsonaro, se inscreve no canal também, que ajuda muito. Falou!